Olá, queridos irmãos de caminhada, seguidores de Dulce e das forças do bem. Hoje, o nosso tema escolhido são as palavras. Cultivar palavras sadias, falar sobre palavrões que na verdade nos perturbam, nos ferem a sensibilidade. Então vamos falar sobre a palavra, o poder da palavra e a força do pensamento, coisas ligadas intimamente. A gente pensa, né, e produz a palavra. Lao Tse, que fundou o taoísmo, ele falava o seguinte: toma consciência dos teus pensamentos, pois resultam em palavras. Toma consciência das tuas palavras, pois que elas resultam em atitudes. Toma consciência das tuas ações, pois elas resultam em hábitos. Toma consciência dos hábitos, pois elas resultam em caráter. Toma consciência do teu caráter, pois resultará no teu destino. Então, olha só, pessoal. Tudo começa com o pensar e o falar. Falar, expressar em palavras, nada mais é do que colocar para fora aquilo que pensamos, aquilo que estamos sentindo. Uma palavra pode salvar, pode levantar o ânimo, pode erguer a pessoa, mas também uma palavra pode derrubar a ponto de colocar aquela pessoa num sentimento de sofrimento e de dor, às vezes muito maior do que uma dor física, pois já sabemos que dores da alma nos afligem muito mais e são muito mais difíceis da gente lidar com elas. Os pensamentos se manifestam através das palavras, já sabemos. Mas as palavras, quando são proferidas, elas são carregadas de energia. Essas energias que vão chegar até o outro como flechas. Se forem palavras sadias, que coisa maravilhosa. Estaremos doando o que temos de melhor dentro de nós. E as energias que chegarão ao outro são as mais benfazejas e revigorantes. O contrário também acontece. É com palavras que as nossas declarações vão sendo repetidas, que vamos criando valores e muitas vezes crenças. O pensamento cria, a palavra potencializa. E a materialização vai acontecendo. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circulam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre os objetivos de intenção de quem fala. Assim como eu disse, né? Uma palavra muda tudo. Nós podemos influenciar tanto para o bem quanto para o mal. E depois que a gente profere a palavra, até como a gente viu do Lao Tse, ela vira ação, atitude, ok. E a nossa ação e a nossa atitude vão virar hábitos. E muitas vezes, uma desses nossos hábitos que a gente tem, infelizmente nada positivo, é a atitude, a ação de usar a palavra para péssimos hábitos. Exemplo, hábito de reclamar o tempo todo, hábito de lamuriar o tempo todo, hábito de não deixar o outro falar, pois somente nós queremos ter a razão e a palavra de último momento. Então, acabamos por transformar a vida do outro em algo penoso,
algo difícil de relacionar, de nos relacionarmos. Então, que a gente possa estar acordado, vigilante com todas essas palavras, né? E os palavrões? Na nossa cultura, aqui no Brasil, se usa muito os palavrões, não é mesmo? Os palavrões são aquelas expressões que as pessoas costumam dizer assim: eu não falei por mal. Ah, saiu. Tem pessoas que incorporam os palavrões de forma tão efetiva no seu vocabulário do dia a dia que aquilo vira um hábito real. Ah, Maribel, mas qual o problema? As palavras vibram. Lembra, já conversamos a respeito das experiências daquele japonesinho que fez aquele daquele estudo científico a respeito da água. Lembra? Quando falamos de água fluidificada, ele colocou música. Música, além do som sonoro dos instrumentos, também tem as palavras. Uma das moléculas mais bonitas que ele conseguiu criar, examinando depois, né, o que acontecia com a molécula da água, depois que ele colocou determinadas músicas, uma das moléculas mais bonitas foi da música Imagine, do John Lennon, que é uma música belíssima, bem composta, falando coisas lindas, bonitas, de muito bom tom, acompanhada de uma melodia doce, uma melodia suave. Foi uma das moléculas mais bonitas que a água teve como formato nas suas experiências. Agora imagine, nós somos 80% água. Imagine nós ouvindo o tempo inteiro palavrões, palavras negativas, de baixo teor vibratório energético. As nossas moléculas da água dentro do nosso corpo vão vibrar naquela frequência. No final, estaremos adoecidos. Se não do físico, estaremos da alma, ou vice-versa. Então, os palavrões são expressões de baixo calão. Assim como outras tantas expressões que a gente pode usar. A proposta é que a gente passe a usar a palavra para fins de cura, de refazimento, de amor. Isso também é caridade. Primeiro para conosco e depois para com os outros. Que a gente possa ser luz. Vamos transmitir aquilo que é bom. Por que transmitir coisas negativas, não é mesmo? Isso não nos ajuda e não ajuda o próximo. De acordo com a frequência das palavras que a gente usa, o cérebro, o ouvido vai transmitindo para o cérebro a informação, que será interpretada como sons de alerta. Se nós recebermos um palavrão, se nós ouvirmos um palavrão, vai soar como uma buzina estridente lá dentro. A frequência energética é assim. Se ouvirmos coisas positivas, será um som doce de uma melodia entoada por um violino. Os palavrões reúnem em si uma dupla problemática: a agressividade sonora, claramente percebida, e a vulgaridade mental, que atinge quem escuta, mas prejudica muito mais quem o diz. É como você estar mergulhado naquela frequência vibracional. A ideia é a gente, cada vez mais, através de muita disciplina, tornar a nossa frequência, a nossa vibração, em algo leve para nós mesmos. Mudarmos
as nossas atitudes íntimas, para que justamente se consiga estabelecer uma linguagem onde a gente possa falar com aqueles que estão até em outra dimensão. Os espíritos se comunicam pela linguagem do pensamento. Então, que o nosso pensamento seja uma frequência onde tenhamos a condição de termos acesso à produção das imagens do mundo espiritual, de algo positivo, de algo benfazejo, de algo amoroso e não de palavrões vulgares. Usemos da nossa disciplina para que mudemos as nossas atitudes, iniciando pelos pensamentos. Que assim seja.